8h02, iniciamos aqui a nossa terceira hora falando a respeito da agenda do presidente Lula. Por causa do conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã, o encontro do G7 no Canadá não aconteceu como todo mundo esperava. Apesar disso, durante o evento, o presidente Lula defendeu o protagonismo da ONU para tratar sobre guerras. Bruno Pinheiro traz mais detalhes para a gente a respeito dessa fala do presidente. Pois não, Bruno, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Oi, Donato, Soraya. Agora sim, ótimo dia a vocês, aqui nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, a informação aqui nos corredores do Palácio do Planalto é que essa agenda de Lula foi cancelada por conta do horário, que já estava em cima, na verdade, finalzinho do dia, e tinha que retornar e diante disso acabou não conseguindo emplacar, ou seja, cumprir essas agendas que estavam ali indicadas, na verdade, até mesmo na agenda oficial aqui do Palácio do Planalto. Lula era aguardado para se reunir com esses líderes, mas esses encontros não aconteceram. Lula chegou a falar sobre a resolução de conflitos mundiais também. Segundo ele, o vácuo de liderança agrava o quadro atual de guerra entre as nações. Lula também disse sobre o G7 e citou os recentes ataques de Israel ao Irã, que, segundo ele, ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, Nonato, com consequências globais inestimáveis. Lula também chegou a comentar ontem, durante os encontros, o conflito na faixa de Gaza. Ele afirmou que nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e de crianças e o uso de fome como arma de guerra. Toda essa discussão também acabou envolvendo a segurança energética. Lula, em seu discurso desta reunião, ele também falou sobre o desenvolvimento para atuar em etapas das cadeias globais de minerais estratégicos, incluindo o seu beneficiamento. Lula, nas redes sociais, até mesmo entre outros líderes, foi duramente criticado por não se encontrar com o presidente Zelensky, e aí toda essa repercussão com a justificativa de que foi justamente por uma agenda apertada. Mas auxiliares dizem que durante esses encontros, entre uma agenda e outra, conversas rápidas nos corredores foram consideradas como encontros bilaterais. Então, aguardar qual será o resultado desses encontros de Lula no Canadá e também se outros encontros nos próximos dias deverão acontecer, inclusive com o presidente Zelensky, que é uma agenda muito aguardada e que não foi dessa vez que aconteceu. Nonato. Bruno Pinheiro, direto de Brasília, muito obrigado, Bruno. E eu já chamo aqui para a nossa conversa também nossos comentaristas, Deise Ciocari e também o Cristiano Beraldo. Ô Deise, o presidente perdeu aí uma oportunidade para conversar com esses dois líderes especificamente, o Friedrich Merz e também o Zelensky. E por outro lado, quando ele chama a atenção da ONU em guerras mundiais, meio complicado, né, o Deise, à medida em que a ONU foi voto vencido lá no conflito de invasão do Iraque, a própria Ucrânia também, a ONU também não tem conseguido fazer com que a Rússia se mantenha em seu território, ou seja, me parece que a ONU, de algum modo, um tanto quanto exaurida, não, Deise? Nonato, e o Brasil também, com essa ausência do presidente Lula nessas duas reuniões, ele perde a oportunidade de se tornar aquilo que o presidente vem falando constantemente, que é um grande líder global, né? A gente precisa lembrar aqui que essa é a segunda vez consecutiva que não acontece um encontro entre o Zelensky e o presidente Lula. Isso tem alguns modos de ser lido, né? Pode indicar que o presidente Lula ele não se compromete com a Ucrânia, né? Tanto é que o Zelensky acha que ele é pró-Rússia. Então, esse desencontro ele pode indicar um não comprometimento com a Ucrânia e também uma falta de vontade por parte do presidente Lula de se manifestar e de conversar com o Zelensky, e isso pode acabar um pouco com essa narrativa dele de ser um líder global. Mas fato é que o presidente Lula ele queria usar o G7 para reforçar o posicionamento do Brasil, para dizer que ele era um dos possíveis líderes do Sul Global, mas ele sai de lá praticamente nesse quesito com as mãos abanando. Beraldo, queria te ouvir também a sua avaliação, como você avalia esse desencontro e o que isso pode causar de repercussões, né? Será que o presidente Lula deveria forçar ou tentar esse encontro novamente? Soraya, não vai ter consequência absolutamente nenhuma, porque quando o presidente brasileiro faz uma manifestação dizendo que está
muito incomodado, que é um absurdo o que Israel está fazendo, matando mulheres e crianças e usando a fome como uma arma, parece o Cascão reclamando que o Cebolinha não tomou banho. Porque o Brasil, a Deise acabou de trazer esse número de 2022, morrem 47 mil pessoas todos os anos assassinadas. Esses assassinatos, na sua vasta maioria, mais de 90%, sequer são esclarecidos. O que é que o presidente brasileiro está fazendo internamente para, de fato, mudar essa realidade? Nada. Em relação à fome, dá uma esmolinha. Agora está dando pé de meia, esmolinha para os estudantes se acostumarem a viver de uma esmolinha do governo. E esses líderes mundiais, que são muito bem informados, que sabem exatamente o que está acontecendo no Brasil, olham para essas manifestações de Lula sem o menor interesse, porque sabem que aquilo que é falado pela liderança brasileira não tem conexão com a realidade. Lula ignorou a presença de Volodymyr Zelensky na primeira oportunidade que teve de encontrá-lo numa reunião do G7 no Japão. Deixou claro a sua posição favorável à Rússia, que invadiu um país soberano. Em relação à Venezuela, que anunciou que passaria pelo território brasileiro para invadir e tomar a Guiana, Lula também não fez absolutamente nada. Então não há legitimidade para se dar declarações que sejam levadas em conta por esses líderes mundiais que estão, sim, eles são os adultos na sala, eles estão trabalhando para resolver esses problemas gravíssimos que o mundo atravessa. Mas o Brasil só confirma a sua desimportância. Deise Siocari, queria te ouvir também, até em cima desse ponto que o Beraldo está dizendo aí, os demais líderes aí que talvez sejam os adultos na sala. O problema é que esses adultos não estão se entendendo há muito tempo, hein, Deise? Existe um predomínio de olhar para a sua própria volta, né, e não olhar para esse multilateralismo, né? Mas o fato é que o que a gente vê agora, principalmente em relação ao presidente Lula, Nonato, é que por mais que ele tenha tido essas operações legítimas, né, atraso no voo, compromissos e agendas, isso enfraquece muito o posicionamento dele como um líder global. Então, o efeito político e simbólico dele não encontrar o Zelensky é muito forte. O Beraldo chegou a comentar aqui que não teria grandes efeitos, mas fato é que o Brasil tem essa pecha ainda, né? O Beraldo e eu conversamos muito sobre isso. O Brasil tem essa pecha de passar pano para países autoritários. E o Zelensky já tem uma noção de que o Lula é pró-Rússia. Então, esse não encontro, ele acaba dificultando a presença do presidente Lula como líder global, como alguém que efetivamente olha para o lado da democracia e reitera o papel dele, ou até essa imagem simbólica que ele passa de alguém que dá um pouco mais de olhar para esses países mais autoritários. Isso é extremamente prejudicial para a imagem dele. Beraldo, se o governo brasileiro, então, perdeu essa oportunidade com Zelensky, dá tempo para reverter isso ainda? O problema, Soraya, é que não existe um projeto do Brasil para se inserir nessa discussão que acontece no mundo. O mundo passa por um momento de grande complexidade. A posição do Irã, que inclusive teve um representante brasileiro recentemente na posse do presidente. Então, o Brasil sempre faz esses gestos de apoio ao Irã, que é um pária no mundo, está vivendo sob sanções já há muito tempo, porque se recusa a jogar o jogo da democracia e o jogo da paz. Então, o Brasil, quando ele toma essa postura de ficar alimentando essas relações, dando preferência para essas relações com países autoritários, ele se coloca na posição de minoria em relação ao mundo. E este ambiente complexo que a gente vive, com guerra entre Israel e o Hamas, guerra de Israel com o Irã, a Rússia tentando se apropriar de áreas que são soberanas da Ucrânia, a China se preparando para invadir Taiwan, uma tensão crescente entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. O mundo passa por um momento muito complexo, mas o Brasil não se coloca nisso porque, na verdade, a minha leitura, Soraya, é que existe uma única e exclusiva preocupação da liderança brasileira hoje com questões internas mesquinhas. É a eleição, é como é que vamos reverter a popularidade, é o discurso para os seus apoiadores.
não há uma visão estratégica do mundo a partir do Brasil, e aí a gente colhe os frutos bastante ruins desse tipo de posicionamento.